Querido irmão, querida irmã, que a paz de Cristo entre no coração de cada um de vocês. Que a luz divina ilumine a sua casa, ilumine o coração de cada um de vocês. E que essa luz não fique somente para vocês, mas que ela seja espalhada por todos aqueles que dependem de vocês. O Evangelho de hoje, capítulo 4, versículo de 1 a 20, do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à margem do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto à margem na praia. E Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas ela secou e foi queimada pelo sol. A outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram o fruto da semente. Outra parte, porém, caiu em terra boa e deu fruto. Foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Quando ficou sozinho, estando com ele junto os 12, perguntaram sobre a parábola. E Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam, senão serão perdoados. E disse: vós não compreendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? Aí, explicando, o Senhor disse: o semeador é o Senhor que semeia a palavra de Deus. Aquela semente que caiu à beira do caminho são aquelas palavras que foi semeada logo que a escutam. Chega o Satanás e tiram as palavras que neles foram semeadas. O mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra de Deus, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo e são inconstantes. Quando chega uma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo desiste. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, são aqueles que recebem a semente em terreno bom, e são os que ouvem a palavra, e recebem e dão fruto. 30, outro 60, outro 100 por um. Querido irmão, querida irmã, essa parábola mexe no nosso coração. Nós muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e às vezes nós não estamos atentos a que ela quer colocar no nosso coração. Às vezes ela cai à beira da estrada e nós que estamos à beira da nossa estrada, das nossas preocupações diárias, não é? Naquilo que às vezes nos deixa assim, só olhando as coisas do mundo. O que acontece? A palavra não entra no nosso coração. Outras vezes nós só temos um coração de pedra, não é? Ouvimos a palavra de Deus, mas
não deixamos ela penetrar em nosso coração. Às vezes a gente não acredita e a gente fica assim, não serve para mim essa palavra. Outras vezes nós recebemos essa palavra de Deus, mas estamos preocupados com tudo que está à nossa volta, doença, não é? Preocupação de dinheiro, preocupação com a nossa figura, com a nossa beleza, e não ouvimos de fato a palavra de Deus. E por fim, quando nós a recebemos de coração firme, aí sim essa palavra fará frutos. Hoje, querido irmão, a igreja celebra um santo chamado São Francisco de Sales, que foi bispo, né, em Genebra, e que foi um grande santo que muitas pessoas seguem as suas palavras. Eu escolhi alguma frase que a gente encontra nos seus escritos, que são mais ou menos a seguinte: vejam que profundidade ele nos mostra. Se diz o seguinte: se eu erro, prefiro que seja por excesso de bondade do que por demasiado rigor. Segundo, a medida do amor de Deus é amá-lo sem medida. A alegria abre, a tristeza fecha o coração. Todos os pensamentos nos trazem inquietação, não são pensamentos de Deus. Acontece o que acontecer, não desanime. Segure-se firmemente em Deus, mantenha-se em paz, com confiança no seu amor eterno que Ele tem por cada um de nós. Olha que lindas palavras. Se vocês quiserem saber alguma coisa mais sobre São Francisco de Sales, procure aqui no seu smartphone, no seu aparelho, que você vai encontrar muitas outras coisas. Obrigado, que a bênção de Deus desça a cada um de vocês. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.